A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Eu me chamo Samuel Negrete e eu resolvi criar um slide explicando sobre o pecado e suas consequências. O que seria o pecado e qual alternativa nós teríamos que tomar para resistir a este mal e como devemos fazer para nos resolvermos com o Senhor assim que pecamos. Um dos principais consequências do pecado após nós cometermos esse ato é a sensação de culpa. Eu associo o pecado a uma viagem. Como assim, Samuel? Eu acredito que o pecado é como uma viagem onde você aproveita o trajeto, mas lamentará o destino. Logo após isso, o pecado também causa ansiedade. A ansiedade é um sintoma que ele nunca vem sozinho. Ela sempre traz com ela nervosismo, insônia, inquietação, dificuldade de concentração. Tudo isso acarretado por conta do pecado. Que a ansiedade em si já é um grande mal, né? E aí que entra um ponto muito perigoso, que é a falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade ela ocorre quando a pessoa ela está afastada de Deus por conta do pecado e ela acaba por cometer este pecado várias vezes ou cometer um número de pecados, ela acaba perdendo a sensibilidade do Espírito Santo, que é quando ela não consegue mais discernir o que é errado e o que é certo. Então, a partir do momento que você começa a não sentir remorso daquilo que você faz errado, você está com falta de sensibilidade. Porque o Espírito Santo ele está conosco desde quando nós nos dedicamos a ele, né? Desde quando nós estamos na presença do Senhor, mas a partir do momento que nós começamos a pecar e nos afastamos do caminho do Senhor, nós acabamos perdendo a sensibilidade espiritual, que é quando nós conseguimos discernir através do Espírito Santo aquilo que é errado e o que é certo. Outro problema do pecado é a humilhação e vergonha, né? Que na verdade é uma junção de vários sentimentos, tanto da culpa, ansiedade e a própria vergonha. O pecado ele só traz malefícios, né, às nossas vidas, que é perdermos a comunhão com Deus. O pecado também tira a nossa alegria. Muitas das vezes nós estamos felizes em determinado ponto da nossa vida, mas acabamos caindo em pecado e por conta disso acabamos perdendo a alegria, né? Muitas das vezes o que é mais perigoso é a alegria do viver, né? E sem falar que o pecado, por último, tira a nossa paz, né? A partir do momento que nós pecamos e nós cometemos um erro, nossa paz automaticamente vai junto. Porque quando nós estamos de bem com o Senhor, estamos no caminho certo, nós temos paz em nosso coração. Mas a partir do momento em que nós pecamos e nós caímos, automaticamente perdemos a paz. Porque sabemos que aquilo que está acontecendo, aquilo que estamos fazendo é errado aos olhos do Senhor. Um ponto que quase não é falado, mas que tem muito e que a gente pensa que não é pecado, porque para mim, até onde eu sei, pecado não tem tamanho. Todo pecado é pecado. Então, existe uma categoria de pecado que é o pecado de estimação. E o que ele é? É aquele pecado que você mais cai com frequência. É o pecado que você sempre tenta vencer, mas é o pecado que sempre acaba te fazendo cair, né? E como a gente identifica este pecado? É a partir do momento que nós cometemos este pecado e ele já não nos entristece. Você peca, cai no erro, mas ele não te causa nenhum remorso, como eu falei anteriormente. É a falta de sensibilidade, né? Então, a partir do momento que você começa a pecar em um certo ponto e você não sente tristeza ao cometer este erro, você já pode considerar um pecado de estimação. Quando ele já não nos incomoda, você peca e ele não faz diferença na sua vida. Aparentemente não faz diferença, né? E é aquele pecado que nós não conseguimos abandonar. Você tem força suficiente para vencer os outros pecados, mas quando cai neste pecado em específico, você não consegue vencer. Então, esses pontos já são suficientes para identificar que é um pecado de estimação. E o que este pecado causa? É o esfriamento espiritual, né? Você, por conta deste pecado, você acaba se afastando dos caminhos do Senhor e automaticamente você acaba sofrendo um esfriamento espiritual, que é quando você já não sente o Espírito Santo em sua vida, você já não consegue. Vamos supor, você está em um culto e você já não sente a presença de Deus tão forte como você sentia antigamente, quando estava na presença do Senhor. Você se sente distante de tudo. Sem falar que ele nos torna escravos de Satanás, né? E por último, o mais perigoso é você se tornar, você esfriar espiritualmente, você acabar cometendo este pecado de estimação e por último você acabar abandonando a sua fé, porque você, por conta deste pecado, você vai esfriar e você esfriando você não verá mais sentido nas coisas do Senhor, tomando às vezes essa atitude de abandonar a fé pela qual você acredita, né? Fé no Senhor Jesus Cristo. E como nós fazemos para vencer este mal?
Acredito eu que a palavra e a oração são os pontos mais fortes. Eu deixo uma anotação aqui que um dos maiores pregadores do século passado, D.L. Moody, diz que ou a Bíblia me afasta do pecado ou o pecado me afasta da Bíblia. Então você não pode vencer o pecado se você não souber a palavra de Deus. A palavra de Deus é o guia para nossas vidas e é através dela que nós vencemos o pecado. A oração, a oração é indiscutível, né? Sem oração você não pode vencer nenhuma batalha, porque é através da oração que nós vencemos as batalhas impossíveis ao nosso ponto de vista. Porque quando nós oramos, nós estamos pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a vencer a batalha. Porque nós sozinhos não temos esta capacidade, né, de vencer ao pecado sem a ajuda do Senhor Jesus Cristo. E resistir ao diabo, né? Suje Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não pode querer vencer uma batalha, mas na primeira oportunidade de cair, você vai lá e cai. Se você sabe que em determinado ponto você sabe que vai pecar, por exemplo, você sabe que se você mexer no celular você vai pecar, você sabe que se você ver tal coisa você vai pecar, você não pode ir lá e ver ou ir lá e fazer aquilo que você sabe que vai te atrair para o pecado. Então não basta apenas querer dizer não, eu não quero mais pecar e ir lá e fazer as mesmas atitudes que te levam a este fim. Você tem que orar a Deus, meditar na palavra, mas também tomar uma atitude, tomar uma iniciativa para tentar fugir do pecado, não correr atrás dele. Este foi o primeiro vídeo aqui do nosso canal e eu espero que este vídeo tenha explicado bem o que é o pecado e como a gente resistir a ele. Eu sei que foi um vídeo curto, mas acredito que foi uma explicação bem objetiva e clara. Para vencer o pecado não basta apenas orar, basta querer. Então você tem que tomar uma iniciativa para tentar resistir a este mal. Que Deus abençoe a cada um.